Pedro Pintacilgo é convidado deste Fecho de Contas. Pedro, muito boa tarde, obrigado por estares aqui. Antes de olharmos para os Estados Unidos e para esta earning season que arranca hoje, vamos olhar para estes sinais que temos tido no mercado de dívida, com esta emissão da Irlanda, com a queda nas yields da periferia europeia. Temos aqui, de facto, uma porta aberta para um regresso aos mercados. Eu acho que esse sinal está claramente dado, Ruben. De facto, a colocação de 2 a 2,5 mil milhões de euros por parte do Estado irlandês numa linha de financiamento com vencimento em 2017 a uma yield, ou seja, um custo de financiamento em torno dos 3,2%, 3,3%, é um ótimo sinal de que a aversão a risco da periferia está claramente a baixar. De facto, a Irlanda tem trabalhado bem nesse esforço de consolidação orçamental e vemos, para além disso, mesmo bancos portugueses a irem ao mercado e a conseguirem, de facto, colocar dívida com uma procura muito significativa. O BES ainda hoje emitiu 500 milhões de euros, de facto, a 5 anos, pagando uma yield, portanto, um custo de financiamento dos 4,9%. Portanto, são claramente sinais... Isto já sem o chapéu da garantia estatal, não é? Os bancos já prescindiu desta garantia. Exatamente, sem qualquer garantia estatal associada. Portanto, é o risco Banco Espírito Santo. Foi muito bem acolhido pelo mercado. A procura rondou os 3 mil milhões de euros para uma oferta de 500 milhões. Portanto, são sinais muito claros, muito evidentes, de que está a voltar o interesse por ativos da periferia e, portanto, isso é muito bom para as empresas nacionais, estão a conseguir novamente refinanciar-se junto ao mercado internacional. E falavas do risco Banco Espírito Santo, mas podemos alargar aqui o leque aos outros bancos portugueses? É expectável que os outros bancos portugueses também consigam ter este tipo de acesso ao mercado e este tipo de interesse? Claro, Ruben, quer aos restantes bancos, quer a todas as grandes empresas que já têm, de facto, dívida colocada junto a investidores internacionais. A porta está a abrir-se, está a haver novamente interesse e, portanto, as taxas de juro que os credores internacionais aceitam financiar as empresas nacionais está claramente a baixar e são ótimas notícias para os balanços destas empresas, são naturalmente muito boas notícias para os acionistas destas empresas. E quando olhamos para esta abertura das portas, também podemos prever que, eventualmente, Portugal tente antecipar também esse regresso em termos de emissões de dívida soberana. Bem, sei que, obviamente, a yield a 10 anos ainda está acima dos 6%, nos 5 anos ainda estaremos a falar de valores em torno dos 5%, sensivelmente, mas achas que há essa possibilidade de Portugal tentar antecipar o regresso também? Eu acho que sim, e eu acho que Portugal tem todo o interesse em ir reconstruindo a sua curva de rendimentos, a sua estrutura de financiamento junto do mercado de dívida internacional ao longo de 2013. De facto, isso é a melhor garantia de que Portugal vai conseguir financiar-se pelos seus meios pós-bailout e, por outro lado, e talvez no imediato ainda mais significativo, possa ser a elegibilidade da dívida portuguesa para as compras que o Banco Central Europeu poderá realizar em mercado secundário, o que só reforçaria a queda das taxas de juros a que a soberania portuguesa se vem financiando. É claro que para isso é preciso bons dados de execução orçamental em 2013, mas também é necessário uma continuada subida de confiança dos investidores internacionais naquilo que é a zona euro como um todo, aquilo que é o bloco comunitário e que é também o esforço de consolidação que os países da periferia vêm fazendo. Mas perante esta situação de alguma tranquilidade no mercado de dívida, com esta apetência dos investidores por dívida da periferia, até podemos esperar que haja aqui uma corrida ao financiamento. Vimos há pouco também que Espanha tem necessidades de financiamento muito elevadas para 2013. Esses países todos da periferia podem tentar antecipar aqui algumas colocações para este início de 2013? Eu acho que poderão, de facto, antecipar algumas idas ao mercado. Agora, naturalmente, que atendendo às dimensões, nomeadamente do caso espanhol, em que se fala de acima de 200 mil milhões de euros, portanto, naturalmente que vai ter que ser uma ida gradual ao mercado ao longo do ano. Mas acho que faz sentido, quer para as empresas da periferia, quer para as soberanias, ir aproveitando esta janela de oportunidade que se vem materializando desde o segundo semestre de 2012 e que abre 2013, de facto, com uma extensão ainda mais interessante. É uma oportunidade que se está a abrir para o mercado da periferia e esperemos que ela seja sustentada.
Portanto, o que se espera é que a crise de dívida soberana esteja, de facto, de uma vez para sempre, contida, que quer Espanha, quer Itália continuem a dar aos investidores internacionais motivos para continuarem a acreditar que o esforço de consolidação vai continuar. E, por outro lado, contamos que o Banco Central Europeu também esteja na sua posição firme de defender, de facto, a integridade do euro, que passa por baixar os custos de financiamento de vários países da zona euro. Para reduzir estas assimetrias. Estes 230 mil milhões de Espanha não é um número que assusta um pouco? É um número assustador pela dimensão, num cenário em que Espanha está a contrair a sua atividade económica e que o desemprego atinge níveis demasiadamente preocupantes. E, portanto, os riscos de derrapagem orçamental são evidentes e, portanto, os 230 mil milhões de euros poderão pecar por defeito em face daquilo que poderá ser uma derrapagem orçamental para as metas apontadas pelo governo espanhol para a redução do déficit em 2013. Naturalmente que paira sobre a soberania espanhola a necessidade do recurso a uma linha de financiamento por parte do mecanismo de resgate europeu e sabe que aí pode contar com solidariedade europeia e com a presença assídua no mercado secundário do Banco Central Europeu. Mas mesmo com essa perspectiva de Espanha ainda ter de recorrer a uma linha de crédito, também não sabemos exatamente o que é que vai acontecer em Itália. Mesmo com essa perspectiva, temos tido ao longo das últimas semanas vários responsáveis europeus a dizer que o pior da crise já passou. É uma noção que de facto está presente no mercado, que o pior já passou. Eu espero que sim, porque, de facto, o que se vê em termos de evolução do preço dos ativos, quer de ações, quer de obrigações, quer de empresas, quer de soberanias, de facto materializa uma redução, de facto, dessa aversão a risco. Ou seja, materializa uma redução desse risco de desagregação da zona euro. É também sinal de que, de facto, os investidores estão crentes naquilo que são os esforços de consolidação orçamental prosseguidos em várias soberanias da zona euro, o que reforça a possibilidade desses países poderem fazer face com sucesso ao seu serviço de dívida. E, portanto, os sinais estão em cima da mesa, são claramente positivos. É claro que não podemos adivinhar o futuro e com certeza que ninguém poderá dizer que não haverá um ou outro sobressalto em 2013 em relação àquilo que é a dívida soberana, mas acho que hoje o mercado olha para esta questão de uma forma mais otimista e eu penso que o pós-período eleitoral na Alemanha acho que ainda reforçará mais esse sentimento positivo. Estou convicto que o pior já passou, não significa que tudo de mau tenha passado. E para precaver eventuais sobressaltos, quinta-feira temos a primeira reunião do ano do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. O BCE ainda poderá baixar as taxas de juros para dar aqui mais alguma margem à zona euro? Ruben, é possível que haja uma redução. Não acredito que seja nesta primeira reunião do ano de 2013. Acredito que o Banco Central Europeu está relativamente satisfeito com aquilo que foram a consequência das suas decisões de política monetária, principalmente na área não convencional. Portanto, o plano anunciado de recompra de dívida secundária acho que teve um papel preponderante neste reforço de confiança sem ter gasto €1 com isso. E, portanto, acho que o BCE neste momento não vê necessidade de reduzir já a taxa de juros, a menos que aquilo que são as previsões para crescimento da zona euro sejam mais negativas à medida que o ano evolui do que aquilo que é o projetado, que ainda assim é uma quebra ligeira do PIB da zona euro como um todo. Mas nesta fase também já não teria um impacto muito significativo. Estamos a falar de um corte que provavelmente seria para 0,5, estamos em 0,75. É verdade. Esse corte, para além de um sentimento, reduziria um pouco o serviço de dívida, naturalmente, das empresas e dos particulares, que têm muitos dos seus créditos indexados à Euribor. De qualquer forma, era um sinal que o Banco Central Europeu estava a dar, no sentido de materializar mais política monetária no reforço das medidas de combate à quebra do PIB da zona euro. Contudo, acredito que as descidas serão marginais e, portanto, uma a duas descidas de 25 basis points cada, no máximo dos máximos, sendo que eu acho que o peso fundamental
a nível de política monetária está nas medidas não convencionais e no seu uso. Não tanto, de facto, agora no instrumento taxa de juros, está sim no instrumento quantitativo, que é de facto... E essa fatura ainda pode chegar em 2013, não é? O BCE pode ser chamado de facto E o BCE pode ser chamado a atuar, enfim, em linha com aquilo a que se comprometeu. É que se um dos países da zona euro se pedirem de facto um resgate ao mecanismo europeu, pois o BCE analisará a situação e estará pronto para atuar. Portanto, naturalmente, havendo esse compromisso, espero-se que ele seja consequente. E se olharmos agora para os Estados Unidos, hoje começa a época de divulgação de resultados. Neste quarto trimestre, é de esperar que as empresas mostrem aqui algum impacto do que foram as preocupações dos americanos relativamente ao fiscal cliff? Algum, Ruben, tanto que nas empresas do S&P 500 como um todo, as estimativas apontam para um crescimento de resultados face ao período homólogo de 2011, portanto, o quarto trimestre contra o quarto trimestre do ano anterior, na casa dos 3%. Portanto, é um crescimento reduzido. Desde outubro de 2012 até esta data, os analistas reviram em baixa as estimativas de crescimento, de facto, dos resultados das empresas norte-americanas. Contudo, ainda assim, estamos a falar de um crescimento. A Alcoa inicia esta earning season, como é hábito, e sendo o maior produtor mundial de alumínio, enfim, é visto também com alguma atenção. De qualquer forma, 2013 abre com perspectivas para esta empresa em particular favoráveis, quer a nível de vendas, quer a nível de preço de venda da matéria-prima, o alumínio. E, portanto, eu penso que, iniciando-se agora a earning season, num cenário claramente positivo de mercados, penso que não vai ser ela a fonte de quebra de confiança. Penso que as estimativas estão relativamente baixas. Vamos ouvir o setor financeiro norte-americano a falar para a próxima semana. Esta semana só teremos a Wells Fargo. E o setor financeiro é claramente... vai estar o foco desta atenção. E claramente o setor financeiro, espera-se do setor financeiro, de facto, uma divulgação de resultados em termos de crescimento anual na casa dos 15%. O setor financeiro e o setor das telecomunicações são os dois setores que se esperam um melhor crescimento a nível de resultados, e eu penso que isso vai ser atingido. A economia americana, como disseste bem, enfim, teve um susto neste final de 2012, exatamente com o aproximar do deadline, que poderia projetar o chamado precipício orçamental, ou seja, se houvesse acordo entre republicanos e democratas, poderíamos ter uma subida significativa de impostos e poderíamos ter um corte na despesa muito significativo. Enfim, isto foi adiado por 2 meses. As perspectivas de crescimento para a economia americana são relativamente sólidas. Em 2013, na casa dos 2,5% a 3%, penso que as empresas farão um discurso relativamente positivo naquilo que será o outlook para o primeiro trimestre de 2013. Mas, como disseste, esta questão orçamental foi adiada por 2 meses. Mesmo que tenhamos aqui uma earning season forte, há a possibilidade dos investidores já estarem a pensar no que é que vamos ter de passar outra vez daqui a 2 meses para se conseguir novo acordo para continuar a prolongar esta situação. Exato, Ruben. Eu acho que esse será, digamos, uma preocupação dos investidores em continuar o movimento comprador a que vimos assistindo desde que foi encontrado uma plataforma de entendimento entre republicanos e democratas em cima do deadline. Naturalmente que, em face das dificuldades que os dois partidos encontraram em chegar a um mínimo denominador comum, naturalmente que essa vai ser uma preocupação evidente dos investidores em relação aos Estados Unidos e um pouco à economia mundial no arranque de 2013. Contudo, a nível macroeconómico, os últimos dados que têm sido divulgados, indicadores de atividade que são chamados leading, portanto, antecipam a evolução económica, quer no setor de serviços, quer no setor industrial, têm sido robustos, têm indicado claramente continuação da expansão económica. Mesmo os indicadores de emprego têm sido mais saudáveis, o indicador de novas ordens tem sido crescente e, portanto, nos Estados Unidos o enquadramento macroeconómico parece saudável com esse risco, de facto, da negociação, da extensão
do impacto dos aumentos dos impostos e no corte da despesa para lá do final de fevereiro. Contudo, à volta dos Estados Unidos também vimos boas notícias por parte da China. Há claramente um reacender do crescimento económico no quarto trimestre de 2012 e uma perspectiva de reaceleração em 2013. Esta meta de um crescimento de 8%. Exatamente, portanto, claramente acima dos 7 e pouco que a economia chinesa cresceu, por exemplo, no terceiro trimestre de 2012. No Japão, vamos ter um governo claramente a apoiar uma política monetária muito mais robusta e muito mais acomodatitícia. É quase o governo a incorporar o próprio Banco Central. É quase isso, de facto é quase isso. E, portanto, também podemos esperar aí um novo fogo e o próprio índice Nikkei vem registando performances muito positivas no seguimento da eleição deste governo. Eu diria que o enquadramento internacional tornou-se um pouco mais favorável, seja a estabilização da crise de dívida soberana na Europa, seja estas melhores perspectivas de crescimento, quer na China, quer nos Estados Unidos, quer no Japão, propiciaram, de facto, uma evolução muito positiva dos ativos de risco, ações, no segundo semestre de 2012, e o ano abre, de facto, com valorizações acionistas já interessantes para apenas uma semana de negociação. E nestes 2 últimos dias temos assistido também a um desempenho forte da banca, com esta notícia de que as regras de Basileia seriam flexibilizadas. Houve quem olhasse para esta questão de 2 formas distintas. Quem dissesse que isto era um sinal de que a banca estava numa situação mais frágil do que se poderia pensar e, portanto, precisava desta flexibilização das regras. Houve quem dissesse que, enfim, não, foi uma questão de bom senso para dar aqui algum tempo depois da banca já ter cumprido uma série de metas duras ao longo dos últimos 4 anos. Eu diria, Ruben, me parece uma medida de bom senso, de sensatez por parte do Comitê Basileia em relação a estes critérios de liquidez. Eu recordo no seguimento da crise financeira ficou muito evidente para todos que era necessário dotar os balanços de maior robustez. E para isso era necessário que as exigências de capitais próprios dos bancos fossem seriamente robustecidas, seriamente fortalecidas. E, de facto, as exigências de capital próprio aumentaram significativamente. No âmbito da crise de dívida soberana, por exemplo, a Agência Bancária Europeia obrigou os bancos europeus a terem um core capital de cerca de 10%. E, portanto, todos os bancos com maior ou menor facilidade o cumpriram. Houve um outro requisito, de facto, que foi as exigências de liquidez. Em face daquilo que se presenciou na crise de dívida, em que muitos bancos que estavam muito dependentes do seu financiamento de fontes de mercado, fontes de dívida no chamado mercado por grosso, wholesale funding, e menos dependentes, portanto, de depósitos, procurou-se que os bancos aumentassem o seu volume de depósitos, que reduzissem a sua alavancagem, ou seja, tivessem mais depósitos por cada unidade de crédito que concedem. E, portanto, o que se está a procurar é que os bancos fiquem menos dependentes do chamado mercado grossista, do mercado de financiamento externo, e que, portanto, criem uma estrutura de balanço mais sólida, mais equilibrada, mais defensiva, com recurso a fontes de financiamento internas, como são os depósitos. O Comitê de Basileia, neste chamado Liquidity Coverage Ratio, portanto, o rácio de cobertura de liquidez, o que é que ele fez? Basicamente, adiou no tempo um cumprimento desse requisito de liquidez, que estava previsto iniciar em 2015. E o que fez foi adiar o cumprimento desse requisito de liquidez para 2019. Ou seja, em 2015 os bancos são só obrigados a cumprir 60% desse requisito e depois, ano após ano, vão acrescentando mais 10 pontos percentuais a esse requisito para que em 2019 cumpram esse rácio de liquidez. E o que é que esse rácio de liquidez diz? É que os bancos têm que deter em ativos líquidos, ou seja, em ativos que se podem transformar em cash imediatamente, sem grandes distorções nos preços dos ativos, para fazerem face àquilo que são a expectativa de saída de fundos a 30 dias, num horizonte de 30 dias. Têm que ter esse rácio coberto 1 para 1. Portanto, aquilo que o banco espera que possa perder a 30 dias de vista tem que ter internamente um conjunto de ativos líquidos. E o Comitê de Basileia não só, adiou o cumprimento deste rácio, como melhorou para os bancos o numerador e o denominador. No numerador disse que, olha, para além daqueles instrumentos que nós já chamamos cash, é também elegível, como instrumentos de liquidez de elevada qualidade, algumas ações, desde que sejam muito líquidas. São também elegíveis a alguma dívida de empresas, desde que de facto tenham muita liquidez e que tenham um nível de risco
um nível de rating acima de BBB-. No denominador também flexibilizaram aquilo que são as necessidades de funding em face daquilo que é a carteira de depósitos. Em vez de fazer face a uma perda de 5% nos depósitos que estão ao abrigo do seguro de depósitos, enfim, só tem que fazer face a 3%. E mesmo foi flexibilizado o critério de depósitos de instituições não financeiras que estão fora da cobertura do Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, houve uma flexibilização naquilo que é o próprio rácio e houve uma flexibilização no alcance desse rácio no tempo. Eu acho que isto é bom para os bancos, nesta altura, mas é também bom para a economia, porque numa altura em que estamos a viver na Europa uma contração da atividade, enfim, não precisamos, de facto, de um sistema financeiro que não tem capacidade de responder, até porque também, para além do rácio de solvabilidade, também tinha que ser cumpridor deste requisito de liquidez. Ao flexibilizarmos este rácio, estamos a permitir que os bancos não tenham que fazer uma desalavancagem tão rápida, no sentido de, enfim, evitar situações de disfuncionalidade do crédito mais altas do que aquelas que já são inerentes a uma contração da atividade, a um aumento do risco creditício. E, portanto, os bancos, claramente, os que mais beneficiam são aqueles que tinham este rácio mais baixo e que estavam ainda um pouco longe de os cumprir, naturalmente. Aqueles que já tinham este rácio relativamente coberto podem usar esta liquidez que se liberta, podem usar investindo, de facto, em produtos de maior retorno e, portanto, com menos liquidez, mas com maior retorno. Portanto, eu penso que é um equilíbrio que se chegou, atendendo à conjuntura económica que vivemos. Contudo, é muito claro para todos que se quer evitar no futuro uma crise financeira com falências de bancos, porque todos sabemos o efeito que isso tem nas soberanias, na vida económica e na vida social dos povos da zona euro. E, portanto, estes requisitos de Basileia, dotando os bancos de exigências mais fortes de capital próprio e de liquidez, restringem e reduzem a probabilidade de novos eventos destes no futuro. É isso que o Comitê de Basileia pretende, e isso é bom para a estabilidade financeira da zona euro como um todo. Pedro Pinto da Silva, muito obrigado por estas explicações e esta presença no Fecho de Contas. Obrigado.